Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Falando em Fernando Diniz, queria saber dos senhores se essa é a grande chance que o Diniz tem de ser campeão. Depois daquele São Paulo que liderou o brasileiro, chegou assim no final de Copa do Brasil, esse talvez seja o melhor time da carreira do Diniz, né? E é a grande chance dele perder o cabaço, né? De ser campeão. Acho que não tem discussão. Tem que pensar em outra coisa nessa. Olha, até tem, mas essa foi a melhor, viu, Estevam? Essa com certeza foi a mais bem pensada. Baixa, né? Você que é um grande fã do trabalho do Diniz, Ediel, e já até fez uma análise aqui dele no painel sincero, você está esperançoso quanto a essa conquista de Fernando Diniz? Eu acho que ele merece, sabe? Eu acho que ele merece pelo que ele está fazendo e... É assim, aquilo que eu falei no começo. Acho que para o Fernando Diniz é a grande chance dele de provar que o futebol dele pode conquistar títulos, e, com todo respeito, títulos de verdade, títulos de renome, títulos Carioca, nacionais. Título importante, hein? Mas, convenhamos, ele não tem nenhum estadual ainda, entendeu? Então, assim, ele tem muito tempo de trabalho, passou por diversos clubes, mas, assim, ele só chegou numa final, ele só chegou numa semifinal, derrotou com um clube pequeno, um clube grande, mas, assim, título, ele precisa desse título, é a grande chance dele. Porque senão, como é que a gente vai cogitar um treinador na seleção que, assim, não tem um título de grande relevância para se colocar? Se ele quer o nome dele na mesa da CBF de fato, acho que pelo menos ele foi campeão carioca em cima do Flamengo, do Vitor Pereira e tal, tem ali um bom tópico para colocar no currículo. Mas ele precisa, Estevão, mas eu quero ver, se ele durar também, né? Eu quero ver o time dele no Brasileirão, porque a grande chance dele mesmo vai ser no Brasileiro. Mas aí eu já acho que é um pouco demais, né? O brasileiro, ele... acho meio improvável ele ser campeão. Pode acontecer, mas com esse elenco do Fluminense não vejo força para se manter nas três competições. Então, com o Keno, com o Ganso, mesmo que o de 0 a 11 seja bom, não vejo elenco para sustentar o Fluminense nas três competições, né, nas três frentes. Agora, Cássio, você estava desmerecendo o Campeonato Carioca, mas o Diniz é uma grande conquista, né? Sim, pro Diniz pode ser uma grande conquista, já que o título da Libertadores é uma utopia ao Fluminense, o Clube das Laranjeiras, o Campeonato Brasileiro, um campeonato também muito longo, muito difícil, e a Copa do Brasil, quiçá, desses três, eu acho que é o mais realista para o Fluminense. Seria a consolidação já de um bom trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo no Fluminense. Ele teve ali um honroso terceiro lugar com o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado, pegando um bom trabalho já do Abel Braga. O Abel não continua no Fluminense por questões de saúde. Então, nesse quase um ano de trabalho que tem o Fernando Diniz, ganhar um título carioca sobre um rival do Rio de Janeiro, que já discutimos muito e muito, que não vem nos seus melhores momentos, é uma equipe que precisa se reafirmar, uma equipe que dentro do seu elenco está encontrando dificuldades, mas para o Fernando Diniz isso não importa. Ele vai jogar aí com o que ele tem de melhor esse final de semana. Quiçá, quem sabe, o camisa número 12 aí pode até estar relacionado para a partida de amanhã no Maracanã. Já apareceu no Bira? Já, ele está no Bira. Falta só a decisão aí do potentoso, experiente treinador Fernando Diniz. Senti um pouco de ironia na sua fala, espero estar equivocado. Não. Eu só... É o que ele quis dizer mesmo, Estevão. Não foi ironia, não. Foi não. Mas eu vi interessante que o Diniz, eu vi recentemente um vídeo dele, né, explicando sobre a recente interesse do Fluminense no Thiago Santos.
E é interessante porque alguns anos atrás aí, o Thiago Santos seria um jogador que o Diniz jamais pediria, né? Aquele primeiro volante marcador, sem tanta qualidade, aquele pitbull, né? Um Felipe Melo um pouco menos refinado, porque o Felipe Melo ainda tecnicamente tinha uma boa saída de bola, não era um completo carniceiro. Já o Thiago Santos já é um jogador de mais físico, né? Nem tanta técnica. E é interessante porque eu vi uma entrevista dele, Adiel, de que ele tá buscando muita variação no estilo de jogo dele, né? E talvez esse era aquilo que a gente sempre questionava no estilo de jogo do Diniz, porque era um cara que, apesar de ser aquela maluquice, mas era uma maluquice meio fixa. Aquela ideia dele, ele não tinha outra forma de jogar. Já no São Paulo, ele começou a dar, por muita pressão da diretoria também, a ter interferência no trabalho, escalar o Luan, que já é um pouco mais um cara com esse perfil do Thiago Santos agora, e cada vez mais ele vem buscando essa variação. O Diniz está, como é que fala, tá amadurecendo esse trabalho dele, talvez não só mesmo que ele não conquiste o título, essa trajetória dele no Fluminense já mostra uma outra cara do dinizismo, já? Mostra assim, essa respiração funda do Cássio, deu para perceber o sentimento quando fala do Diniz, mas mostra assim, Estevão. Ah, tá. Mas, Estevão, a ideia de cogitar Fernando Diniz na seleção talvez faça com que ele amadureça, viu? Porque ele viu que só com a ideia dele ele já conseguiu ser cogitado, talvez melhorando, aprimorando, buscando variações, tentando entender modelos de jogo diferentes, formas de colocar o time defensivamente melhor, porque ele ainda sofre levando muitos gols, é importante dizer isso. É um time muito bom ofensivo, mas teve uma partida no Campeonato Brasileiro do ano passado, se não me engano, que foi 5-3 o jogo, 5-4, não lembro. Partidas assim, ganhou do Volta Redonda de 7-0, mas se o Volta Redonda acerta metade dos chutes que deu, ia ser 7-5. Então, assim, então fica meio assim. Ele precisa sim, mas ele tem que se concentrar no ponto defensivo, porque todos os times do Diniz têm esse problema defensivo. Média de 1,7 gols, eu não sei como se toma 0,7 gol numa partida, mas é quase isso. Então, os times do Fernando Diniz têm que fazer no mínimo 3 gols numa partida para vencer ela, porque eles tomam bastante gols. Então, ele precisa fazer isso. É legal que ele faça isso. E vamos ver na partida contra o Flamengo, que é um time muito ofensivo também. Tem o Vitor Pereira, que vai colocar reativo e tal, mas vamos ver, porque é interessante de verdade analisar o Diniz. Não cogitá-lo para a seleção ainda, mas só o fato de ter a possibilidade dele estar lá, talvez tenha mexido um pouco com a cabeça dele, para ele, preciso estudar mais, entendeu? Eu sei até onde eu posso ir e acho que posso mais. E se ele colocou na cabeça dele que ele pode mais, eu acredito que aí sim ele vai se tornar um grande treinador. Por enquanto ele é um treinador assim que a gente tem esse pé atrás, entendeu? No fundo a gente fica meio que curioso para saber o que de fato vai acontecer na partida, porque ou vai ser 5-5 ou vai ser 5-0. Então, meio estranho para... Pois é, mas essa questão da seleção, ele numa recente entrevista aí, ele mesmo rechaçou a possibilidade, porque eu tenho para mim que para ele é muito mais interessante manter um trabalho no Fluminense e atingir uma maturidade, maturar essas ideias dele, ver até onde ele pode chegar com isso, e que assumir a seleção e se queimar agora, porque para mim a chance dele chegar lá e fracassar agora, nesse momento, é muito grande. Então talvez seja melhor ele adquirir uma experiência também e voltar depois, quem sabe, no futuro com uma ideia mais clara, uma ideia mais até simples de pensar o futebol, porque na seleção o Cássio fala aqui muito que é muito mais conversa e menos treino, né? Então, com essas ideias muito sofisticadas dele, talvez no dia a dia de trabalho na seleção isso não consiga transmitir isso para o jogador. Ele precisa do dia a dia, né? Sim. E na seleção exatamente. Não tem esse dia a dia para aplicar essas ideias dele, então pode ser interessante, pode ser uma saída aí para ele se manter no Fluminense. E Cássio, como é que você também faz uma avaliação do trabalho do Diniz até aqui no Fluminense? Você gosta das ideias do Diniz? Pensa no Diniz novamente no Vasco um dia? Ou
Ou não? Acho que a caravana da história já passou pro Diniz, ele já deu a sua contribuição ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele possa agora respirar novos ares, distante de São Januário. Acho. Então, é interessante ver o Diniz que a gente viu no São Paulo, o Diniz que a gente viu no Vasco, o próprio Diniz que a gente viu na primeira passagem do Fluminense. Você usou a palavra certa, Estevão Barros, é o amadurecimento de um trabalho. Esse é o trabalho mais longevo do Fernando Diniz em um clube. Isso muito porque ele vai estar sofisticando as ideias que ele tem de jogo. Aquela questão de obrigar o goleiro a jogar com os pés todo o tempo, parece que já está sendo aprimorada, que ele já entendeu que não é assim. Ele tem um excelente goleiro lá no Fluminense que só é debaixo das balizas, que é o goleiro Fábio, um dos melhores goleiros da década passada no Brasil. Então, ele está sofisticando esse trabalho dele, como o Adiel bem falou, é o momento dele amadurecer essa ideia de ele se consolidar como um treinador brasileiro. Porque nos últimos anos, antes dessa passagem que ele teve pelo Fluminense, essa última passagem que ele está no Fluminense, ele era tido apenas como uma promessa do futebol brasileiro enquanto treinador. Tinha ideias legais, ideias inovadoras, mas não conseguia implementar. Agora no Fluminense, com esse trabalho longevo, com os resultados que ele está tendo e montando cada vez mais uma equipe que parece ter um arcabouço para jogar futebol, é interessante mesmo que o Diniz fique no Fluminense e se consolide entre os treinadores brasileiros. Agora, dito tudo isso, o Diniz Fluminense é favorito para esse título do campeonato estadual, né, Jean? Sim, desculpa, caiu aqui minha internet, eu acho. É favorito. É favorito, mas não é tão favorito, por exemplo, como o Palmeiras ou como o Atlético Mineiro. Mas é o time superior pelo tempo de trabalho que o Fernando Diniz tem na equipe e principalmente pela forma como se classificou na semifinal, né? 7-0 não acontece o tempo todo aí, só aconteceu uma vez em 2014. 7-1, mas no segundo tempo foi só 2-1. Mas ele perdeu o primeiro jogo lá pro Volta Redonda lá, que dá um susto no torcedor do Fluminense às vezes. Tem jogos que o Fluminense faz excelente, tem jogos como aquele que ele fez no Raulino de Oliveira. Mas dizem que foi a ressaca da comemoração, né, Cássio? Ainda foi de ressaca da comemoração. Ressaca longa ainda. Não, foi 2 dias. Ele jogou na quarta e depois jogou no sábado. Contra Volta Redonda. 2 dias de ressaca. Qual a ressaca assim, máxima, Estevão? Ideal para um time? Cara, acho que depende do título, né? Eu digo longo porque foi a Taça Guanabara, né? Não precisa comemorar Rio, tanto, tem que ser Taça Guanabara, Taça Guanabara. 12 horas de ressaca tá bom, né? Passou disso aí já é exagero, né? É só uma taça, se fosse a garrafa inteira, né? Exatamente. Meu Deus, bem. Bom, pode falar, Cássio. Vai estar tomando amarelo aqui. Eu quero saber se o Fluminense é campeão. A gente foi ouvir o Adiel, a merda tudo. Favoritaço, Estevão Barros. Favoritaço pra essa final. Ele ficou até com medo de falar aí, Estevão. Olha aí. Foi até sucinto. Favoritaço. O Fluminense pra essa final porque tá com um trabalho mais pronto do que o seu adversário e vai enfrentar aí pela frente um time que a gente não sabe qual vai entrar em campo. Ok, eu também acho. Eu disse time, eu não disse agremiação esportiva. A agremiação esportiva já tá definida. Pronto, calma. Ó, senhores, palpites pro jogo, então. Começando por mim? Sim. 2-1 Fluminense. Gols de Cano e o outro do Cano também. E Flamengo pode ser qualquer um dos Matheus lá que vai fazer o gol. Vai ser o Matheus que vai fazer o gol. Cássio Anja. Aí ele joga assim, o Matheus, ele tem uma chance, ele tem 7 chances e 23 de acertar, e também fica fácil. Eu acho que Estevão Barros, eu acho que eu vou esquecer de assistir esse jogo pelo horário, sábado à noite, muito tarde. Eu quero mesmo que seja um 0-0.
Que isso, que amargurado. Quem perder pra mim tá bom. Que amargurado esse cidadão. Não, só que é um campeonato falido que pelo terceiro ano consecutivo não vai pagar premiação. Olha lá. Dizem que é o campeonato mais. Dizem que é o campeonato. Dizem que é o campeonato mais charmoso do Brasil, mas tiraram do horário nobre do futebol, que é às 16 horas, com medo da audiência da outra emissora. Tá ouvindo? Então, pra mim é um campeonato falido, esse campeonato carioca. A lamúria de um derrotado, Dian? Tô ouvindo. Tá querendo colocar agora no colo do Kleber Machado essa culpa. Mas não é, cara. A Band fugiu muito bem da audiência, viu? E eu acho que é um horário muito bom, sábado à noite. A Band não fugiu do Kleber Machado, não. A Band fugiu dos meus armadores aqui, que vai transmitir Palmeiras e Água Santa direto de Barueri. Um abraço para a família Saad. Cássio, você tem que fazer um pouco de exercício mental e parar de guardar mágoas, viu? Ano que vem tem outro carioca, então fique tranquilo, cara. Uma hora acontece, não se preocupe, viu? Mas é feio você represar sentimentos. A verdade é que é um campeonato falido. Eu vou de 1-0. O auge do campeonato carioca esse ano foi ter o meu armador transmitindo ele. Diga-se de passagem, uma benevolência que a gente teve com esse campeonato. Senhores, como um profundo conhecedor do trabalho do Diniz e como um grande experienciei durante 18 meses aí com ter meu time treinado por esse cidadão, eu digo o seguinte: é o melhor time do Diniz da vida deles, Fluminense. É um time equilibrado, sabe muito bem o que faz com a bola. Eu assisti o jogo contra o Volta Redonda, foi um baile, o Fluminense jogou muita bola, as movimentações de jogadores são muito bem executadas, eles sabem exatamente o que fazer. O Ganso é um maestro, um jogador excelente, o time está na mão do Diniz. Dito isso, 1-0 Flamengo. Esse é o meu palpite. Eu sou amargurado aqui, né? Não, mas não é... Eu sou amargurado, ele começa já... porque eu tive o meu time, o cara não tá mais nem morando no estado de São Paulo, o cara já tá no Rio de Janeiro. Mas eu penso o seguinte... Passou-se 1 ano e 6 meses desde a passagem do São Paulo. Exatamente. E agora eu sou amargurado. Não, mas é porque você é amargurado. A questão é que o meu palpite ele é embasado aqui. Eu conheço o Diniz, eu sei que esse não jogo... Não é sentimental, né? Não, eu sei que quando ele tem tudo pra ganhar, ele perde. Então... Olha, tá lembrando do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O favoritismo... Não é só isso, não. Contra o Volta Redonda lá, ele entrou na primeira partida pra ganhar, tinha o melhor time e perdeu. Quando eu falei isso aqui, deram desculpa que ele era ressaca da Taça Guanabara. O fã-clube do Diniz nessa live me atacou. Toda a opinião que eu dei do Fernando Diniz me atacou o fã-clube dele aqui nessa live. Mesmo no Fluminense ele teve momentos assim. Ele tinha tudo pra ganhar e perdeu. Então assim, eu digo um embasamento aqui, o meu palpite. Não é mágoa, não tenho mágoa, é o contrário de você que tá cuspindo no Campeonato Carioca e até domingo, até 2 semanas atrás aí, tava esperançoso em relação à vitória do Vasco da Gama em cima do outro time do Rio de Janeiro lá, como você mesmo gosta de dizer, e agora tá aqui cuspindo no nobre Campeonato Carioca, entendeu? Minha análise aqui é embasada e eu tenho uma tese de doutorado sobre isso. Estevão, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Só para ressaltar uma coisa, Diel, antes de você passar, só vai ter um campeonato estadual que vai ter o mesmo jogo da final no mesmo estádio, que é o estádio do Maracanã. Então são 2 equipes que nem estádio tem para jogar uma competição nacional. Aí o Estevão fala de mando de campo. Tanto faz como tanto fez quem vai ser o mandante e quem vai deixar de ser o mandante. É por causa da iluminação, pô. Amanhã vai ser tricolor e no domingo vai ser... amanhã é rubro-negro. Tá vendo como muda, né? Tá vendo como muda? Tá vendo? Tem uma pergunta pra te fazer. Né? E vem a ordem. Amanhã é Flamengo e Fluminense, na outra Fluminense e Flamengo. É verdade. É importante. Tá vendo, Cássio? É toda uma atmosfera, cara. Para de zoar isso aí, meu amigo. Ele tá assim porque não tá lá. É assim, faz o que acontece mesmo. O Campeonato Amazonense... Não, o Campeonato Amazonense que vai ter o primeiro jogo da final amanhã, o Adiel sabe bem disso. O primeiro jogo vai ser no Carlos Amit e o segundo jogo vai ser na Arena da Amazônia. Ou seja, 2 estádios diferentes. Você brilhou nos 2. Quem vai jogar lá é Manaus Nacional e Amazonas. Você deu um espetáculo lá.
Diria eu que você deveria jogar no Teatro Amazonas. Que isso? Não dá, tem muita cadeira, ia me bater muito. Estevão, Diga você lá. falou do Fernando Diniz, você disse que seu time foi treinado por ele. Você acha o Fernando Diniz um grande treinador ou ele é muito superestimado pela imprensa, pelos amantes do futebol? Cara, eu não vou mentir, não. Eu xinguei muito ele aqui quando tava com São Paulo. Reclamei muito. Ele é muito teimoso, ele é um pouco... Dentro daquilo que a gente fala do Senna, ele tem um pouco essa vibe, assim. Tem as ideias dele e não abre mão delas. Isso custa às vezes. Ele agora parece que tá evoluindo, isso é interessante, porque eu citei o Thiago Santos, é um jogador que ele jamais pediria, inclusive no São Paulo ele só pediu um jogador, que foi o Luciano. Então é interessante ver essas mudanças do Fernando Diniz. Acho que ele está a caminho de ser um grande treinador. Tem ideias, acho que ele é sempre mais interessante quando está distante, quando ele não está no seu time, que às vezes você se irrita um pouco com ele, então é mais legal você elogiar ele no time dos outros. Mas acho que ele pode se tornar esse grande treinador adiante. E é interessante ter um cara como ele no futebol brasileiro. Ele precisava documentar isso, ele parece que vai fazer um livro. É interessante ele ter registrado essas ideias dele, para que pelo menos, se ele não conseguir chegar no ápice dessas ideias, que alguém possa tirar algum proveito disso e fazer isso um estilo de jogo funcional, talvez. Um comentarista do futebol aqui, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem, tem cabeça branca e trabalha pelas TVs aí, disse que você contrata o Fernando Diniz para o seu time, espera ele fazer tudo que ele faz, e contrata outro treinador e só manda ele fazer o contrário do que o Diniz fez, que dá certo. Não sei se isso é verdade, eu achei um pouco pesado na época que ele estava no Vasco, inclusive. Atlético Paranaense, mas tem dados para comprovar isso. Atlético Paranaense, o próprio Red Bull Bragantino já não subiu, não era mais ele. Mas ele nem São treinou Paulo, o acho que foi. Assiste o painel sincero que tu vai descobrir os times que ele... Não treinou, não, velho. Mas eu acho que não era Bragantino, era aquele primeiro clube que foi comprado pela Red Bull no Brasil. Não, mas ele não treinou, não, velho. Não treinou, não, Cássio. Não, então tudo bem. Confesso aqui meu erro, o Radiel, que é um grande especialista, eu não vou discutir. Então vamos lá, Atlético Paranaense, ele saiu, o Atlético foi campeão da Sul-Americana. O São Paulo, ele saiu no ano seguinte, o São Paulo foi campeão paulista. Meses depois ele foi campeão paulista. Ele saiu na temporada seguinte, o Vasco conseguiu acesso. Eu acho que esses dados relevantes, eu acho que não tenho certeza, mas era ele na primeira passagem, foi demitido, aí veio um treinador e depois veio o Abel e o próprio Fluminense foi campeão carioca. Eu acho que foi isso aí mesmo. Ele tá em 2019. Uhum. Aí tem a pausa. Tudo que aconteceu. Aí veio o Abel. Não, acho que não, ainda teve outros treinadores no meio. Não, teve o Mr. Maionese no meio. E teve o Roger também, não teve o Roger Machado? Sim, porque o Mr. Maionese abandona o campeonato no meio da temporada, vai para a Arábia e quem termina é o Marcão que termina, porque o Roger Machado é demitido. Que o Roger Machado só entra em janeiro, ele só trabalha em janeiro, o Roger Machado. Verdade. Decisão aí do Roger Machado, né? Só trabalhar em janeiro, tá desempregado desde então. Interessante. Janeiro ainda não chegou pra ele. Porque ele fica recebendo o FGTS, né? Porra, cara. Enfim. Abraço, Roger. Sei que a audiência aí tá acompanhando nosso programa. Abraço aí. Quem for fã do Roger aí, um abraço, viu? Pois